Social media, quando a estratégia não tá funcionando, o que você faz? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquele momento que a gente olha para o planejamento, a gente olha para os resultados e a gente pensa, nossa, era para estar melhor do que isso aqui. Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Então a gente vai organizar essa bagunça na sua cabeça, beleza? Antes de tudo, o que realmente significa que uma estratégia não tá funcionando? Vamos ser sinceros. Talvez você seja a social media que enche a boca para falar minha estratégia não funciona, minha estratégia não tá funcionando. Só que na verdade você nem sabe o que era esperado que acontecesse caso funcionasse. Então a primeira coisa é você entender o que é a estratégia funcionar, tanto para você quanto para o seu cliente. Quando o cliente chega, normalmente ele já vem com uma lista de desejos de coisas que ele quer, que geralmente são bem genéricos. Quero mais venda, quero mais seguidor, quero mais direct, quero mais alcance. Só que isso não é estratégia de fato, né? Isso é um desejo que o cliente tem. Então o seu papel é pegar o desejo que o cliente tem e transformar em um objetivo, em transformar em uma métrica de sucesso e transformar isso realmente em uma estratégia, que é uma linha de conteúdo coerente com o objetivo e tem um período mínimo de teste. Então, esse quero mais venda, se o desejo do cliente for esse, isso pode vir assim, uma estratégia quando a gente define que o objetivo é aumentar em X% o número de leads qualificados que chegam pelo Instagram num período de, 90 dias de conteúdo. As nossas métricas podem ser os directs com intenção de compra e os cliques do link da bio. Respostas ali nos conteúdos que tem CTAs, aí faz super sentido, ok? Qual que é o caminho para isso? É uma sequência de conteúdo. Se eu quero vender, posso fazer uma sequência de conteúdo que aquece, que explica, que quebra objeção, que convida o cliente para ter uma ação de fato de compra. E qual que é o período? 60, 90 dias, tô dando um exemplo. Antes de eu decretar, de eu bater o martelo, falar, nossa, minha estratégia não funciona, eu tenho que analisar por um período mínimo. Pelos 90 dias, no caso. Se você não tem isso definido, você tem só um calendário de conteúdo, você não tem uma estratégia. Antes de você falar que não tá funcionando, você tem que entender o que você queria ver de diferente. E o que eu queria ver de diferente foi combinado entre mim e o cliente ou é uma coisa que tá só na minha cabeça? E em quais dados eu estou embasando a minha fala em dizer que não deu certo? Porque se você não tem dados, qualquer coisa que aconteça vai ficar subjetiva a parecer que você fracassou. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer resultado, por maior ou menor que seja, pode parecer ausência de resultado. Por quê? Porque você não desenhou um objetivo específico. Quando a gente faz produção de conteúdo sem objetivo, a gente começa a entrar num caminho quase que certo pra gente se frustrar, pra gente começar a se questionar, pra gente começar a achar que nós não somos competentes o suficiente. E não é qualquer conteúdo que pode ser trabalhado para qualquer objetivo. Existem diferentes objetivos. Para cada objetivo, existem tipos de conteúdo que fazem mais ou menos sentido para aquele objetivo. Então, vamos dar um exemplo. Se o meu objetivo principal é alcance, eu tenho que fazer conteúdos, a maioria dos meus conteúdos vão ser voltados a conteúdos de descoberta, topo de funil, assuntos mais amplos, mais compartilháveis de certa forma. E eu posso até participar ali de trend, vez ou outra, mas eu vou adaptar com o contexto do meu cliente, com o contexto da conta que está sendo trabalhada. Esse tipo de conteúdo vai fazer mais gente me conhecer, vai colocar volume no topo de funil, que é onde, nesse objetivo, eu preciso que a audiência esteja. Segundo objetivo, eu quero que as pessoas considerem mais a minha marca. Então, eu vou fazer conteúdos que expliquem mais sobre o meu serviço. Conteúdos de bastidor, conteúdos que explicam minha linha de pensamento, conteúdos de quebra de objeção, conteúdos de comparação, de antes e depois, porque quando a gente faz isso, a gente está aprofundando. Então a pessoa começa a enxergar a gente como opção. Não, meu objetivo é que realmente haja uma ação, uma venda, um direct, um clique, então eu preciso trazer mais conteúdos de oferta. Em nenhum dos objetivos eu estou dizendo que esses vão ser os únicos tipos de conteúdo, mas eu estou dizendo que eu vou centralizar os meus esforços em produzir excelentes conteúdos dentro desses estilos, dentro desses tipos, para esse objetivo. Não, o meu objetivo é que realmente haja uma ação, uma venda, um direct, um clique, tá? Então eu preciso trazer mais conteúdos de oferta.
Em nenhum dos objetivos eu estou dizendo que esses vão ser os únicos tipos de conteúdo. Eu estou dizendo que eu vou centralizar os meus esforços em produzir excelentes conteúdos dentro desses estilos, dentro desses tipos, porque é o que mais vai fazer sentido. Então, se eu quero que sejam geradas mais vendas, eu vou fazer conteúdos que deixem muito clara a oferta que a gente tem disponível. Eu vou trazer de forma muito constante provas sociais. Então, se eu quero gerar direct, se eu quero gerar esses cliques do link da bio, eu tenho que trazer o meu conteúdo muito voltado para a oferta, deixando claro para o cliente o que eu vendo, trazer prova social que chame a pessoa para ver a transformação do outro e entender que ela também pode receber essa mesma transformação. E eu vou convidar no final dos meus conteúdos a pessoa para me chamar, eu vou convidar a pessoa para clicar no link da bio de fato. Então eu vou falar o que eu quero que você faça a partir do momento que você viu esse conteúdo. Então a gente começa a chamar a pessoa para algo específico. Aí faz sentido. Porque o que eu vejo muito? O cliente, ele diz ali, eu quero vender mais. Aí você monta algo que nem deveria ser chamado de estratégia, né? Mas que é lotado de conteúdo de meme, só trend, um monte de conteúdo misturado com várias etapas do funil, sem nada estar estruturado antes. Aí não tem construção de contexto, não tem construção de oferta. Ou até o inverso, por exemplo, o cliente quer crescer, e você está fazendo conteúdo muito voltado para a oferta, você não está gerando desejo, você não está nutrindo aquele cliente. Então, ser estrategista é você saber responder, esse conteúdo serve para qual objetivo dentro da jornada do meu cliente, considerando o objetivo de quem me contratou. Então, a mistura de conteúdo que eu estou usando conversa com o meu objetivo principal? Com o objetivo principal do cliente nesse momento? Se o objetivo é venda, você não vai trazer zero conteúdo de venda. Se o objetivo é reconhecimento, você não vai ficar todo dia batendo em oferta. Você entendeu? Então, quando a gente sente, porque vai acontecer, tá? Quando a gente sente que a estratégia não está indo, não está dando certo, é importante que a gente dê esse check, se a gente tá fazendo tudo da forma correta. Inclusive, quando eu sinto isso, Letícia, que não tá dando certo, de que não tá indo, por onde que eu começo? Então, você imagina que você já tá ali há alguns meses com o cliente e que você tá com essa sensação, as coisas não estão andando do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, não tá dando certo. Então, o que você faz primeiro no caso de achar que não tá funcionando? Não é mudar todo o planejamento, não é colocar a culpa no algoritmo. As pessoas adoram fazer isso. Colocar a culpa no algoritmo. Você precisa diagnosticar qual é de fato o problema, tá? Então, primeiro passo. Estratégia não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou revisar o objetivo. Qual era o objetivo desses primeiros meses de estratégia com esse cliente? Eu estava mirando em quê? Em venda, em alcance, em autoridade? Qual era o meu objetivo central? Outra coisa, esse objetivo que a gente foi dito para o cliente com todas as letras? Está alinhado com o cliente? Segundo passo, né? A gente vai olhar para isso. Terceiro, a gente vai olhar para o que realmente foi postado. Então, vai olhar o Reels, vai olhar o arquivo dos Stories, vai olhar o feed, vai olhar tudo. Qual foi o tipo de conteúdo que mais deu certo no feed do cliente? Qual foi o tipo de conteúdo que eu mais subi? Baseado no meu objetivo, os conteúdos estão fluindo pro objetivo que o cliente me contratou? Nessa hora você já vai conseguir ver qual tipo de conteúdo está em excesso, qual conteúdo está faltando, qual conteúdo não deu certo. Você vai conseguir revisar se os conteúdos têm CTA, se nos stories o cliente está sendo presente ou não, se ele tem que ajustar ali inclusive isso. Você vai conseguir avaliar melhor a estrutura num geral. Aí você vai para um próximo passo. Você vai checar se tá tudo certo para levar esse cliente dentro de uma jornada de compra, independente do objetivo. Tá, eu quero alcance, mas tá tudo certo caso alguém entre querendo comprar? Quando eu entro num perfil, por mais que o objetivo da pessoa seja autoridade, se eu quero comprar, eu consigo entender o que está sendo vendido? Eu consigo compreender qual é o valor e não só o preço do que ele vende? Ou tá tudo muito vago aqui? Se alguém descobrir esse perfil aqui hoje, qual é o próximo passo que essa pessoa tem, caso ela queira comprar? Aí você vai fazer toda a jornada do cliente, você vai desenhar para ver se está funcionando. E o quarto passo, você avalia tanto o tempo quanto a constância, beleza? Então, por exemplo, você vai precisar ser extremamente honesta. Faz quanto tempo que a estratégia aqui está sendo realmente executada? Eu montei a estratégia, mas o cliente não estava postando stories. Tá, mas com ele postando, tem quanto tempo? Teve algum buraco, alguma semana, alguns dias sem postar, vários dias seguidos, que deveria ter saído conteúdo e não saiu? E o quarto passo, você vai avaliar tanto o tempo quanto a constância. Então, você vai precisar ser muito honesta. Faz quanto tempo que essa estratégia aqui está sendo realmente executada? Eu montei a estratégia, mas o cliente não estava postando stories. Tá, então, postando stories, tem quanto tempo?
teve algum buraco, alguma falha de produção de conteúdo, eu fiquei alguma semana ou alguns dias que eu deveria ter postado sem postar, o cliente modificou quanto o meu planejamento para a versão final. Então, muita estratégia, às vezes, você encerra a estratégia, você encerra a estrutura que você montou dentro dos primeiros dias, dentro do primeiro mês. Aí você vai lá e coloca esse rótulo assim, bem na sua testa, fracassei. Só que você nunca nem teve a oportunidade de colocar uma estratégia real para rodar. Colocar uma estratégia de verdade para rodar. Por quê? Porque nunca foi criada direito. Se você ainda não tá inscrita no canal, você tem que se inscrever, tem que deixar o seu like, que esse episódio tá valendo cada segundo, tá? É obrigação sua, se tiver no Spotify também, seguir, avaliar com 5 estrelas. É super rapidinho, eu já falei isso várias vezes, né? Isso me ajuda a trazer mais conteúdo pra cá, então não deixa de fortalecer o canal, por favor. Se o cliente tá falando pra você que ele quer vender mais, e aí você tá montando uma grade, tipo assim, 3 posts por semana, nessa semana foi 3 de dica, na outra semana foi 2 de curiosidade e um Reels que foi com intenção de viralizar. Aí 2 meses depois, o que eu consegui analisar? O alcance aumentou, o perfil realmente está mais movimentado, os seguidores subiram um pouquinho, mas vender que é bom? Nada. Aí você pode vir e falar pra si mesma, não, essa estratégia não funciona. Só que onde tá o problema? Tá no Instagram, tá no cliente ou tá em você? Sempre que uma estratégia der errado, ou o problema é o Instagram, ou o problema é o cliente, ou o problema é você. Isso você não pode esquecer nunca, e no geral o problema vai ser você. Então, por exemplo, nesse caso, uma meta de venda foi executada na questão dos conteúdos como uma estratégia de alcance. Você entende? Então, teve zero opção do cliente comprar, teve zero construção. Como é que isso ia funcionar? Não ia funcionar, entendeu? Eu tava esperando por um milagre. Para que a sua estratégia realmente funcione, você precisa entender o tipo de conteúdo. Você precisa entender o que você vai trazer num conteúdo de venda. Você precisa trazer a história do cliente, você precisa trazer prova social, você precisa trazer a questão da objeção, precisa ter isso mapeado. São coisas que se você não tem, como é que você quer ter resultado? E como que você leva isso pro cliente? Não é que, ai, não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Não, não é assim que funciona. Olha, cliente, nesse período aqui, a gente focou muito nesse objetivo. E isso, né, então a gente tava nesse cenário aqui, de números, né, e a gente foi pra isso aqui. Só que pro que a gente queria, que era venda, a gente ainda tá fraco. Então, na próxima etapa, o meu plano de ação já é esse aqui. Manter esse número de conteúdo pra isso, manter isso aqui pra aquilo. E aí você já apresentar um plano de ação. Tudo aquilo que você já pensou e já desenvolveu para resolver o problema do cliente. Isso é você ter postura enquanto estrategista de conteúdo. Quando você percebe que o cliente não tá alcançando o resultado que ele queria, sendo muito honesta, tá? Muito honesta. Será que nunca existiu estratégia no perfil do cliente que eu tô cuidando? Pode ser que sim. Quando você diz que a estratégia não tá funcionando, se você olha ali de perto, talvez, você vai ver que você nunca criou estratégia. Você criou um calendário que tinha data comemorativa, que tinha isso, que tinha aquilo, mas o conteúdo foi decidido em cima da hora. Muitas vezes nem por você, e sim até pelo cliente. Você tá postando por postar, não tem uma meta, não tem um período de teste definido. Você não consegue analisar, isso não é estratégia. Porque estratégia envolve você fazer escolha de objetivo, envolve você ter um foco de conteúdo, envolve você falar muito mais nãos pro cliente do que sims, porque você sabe o que ele quer alcançar, você sabe o que é melhor. Então não dá pra gente virar e falar que a gente fracassou em uma estratégia que nunca foi de fato uma estratégia. Se você percebe que você tá nesse cenário com o cliente, o primeiro passo não é você querer arrumar a estratégia, você criar uma. Que você não teve até agora. O que eu preciso para criar uma estratégia, Letícia? Eu preciso de um objetivo. Para esse objetivo, eu preciso de uma métrica. Para essa métrica, eu preciso do tipo de conteúdo que vai me ajudar a alcançar ela. E para fazer isso, eu tenho que ter um período para testar tudo. E eu tenho que entender e programar de quanto em quanto tempo serão feitos as análises para ajuste. Quando a gente percebe que a estratégia não está performando, se for o caso, a gente tem dois modos de agir, né? A gente entra ou naquele sentimento de, é o algoritmo, é o público, é o seu Instagram que não tá legal, é você que não tá falando direito. Ou a gente entra naquele outro cenário, né? Porque esse primeiro é de justificar. E o segundo é quando a gente deixa muita insegurança tomar conta. Não, vou arquivar tudo, vou jogar tudo fora. Vou aceitar qualquer ideia que o cliente der, vou fazer o que ele quer, porque vai dar certo, a responsabilidade não vai ser minha. Vou fazer qualquer coisa. Vou começar a dar tiro no escuro. Só que nenhum desses dois é um caminho seguro de verdade. Porque você precisa entender que ajustar a rota, sim, faz parte do trabalho de criar estratégia de conteúdo.
Não é porque você tá ajustando, tá mudando que você é incompetente. Você pode falar, olha, eu tô acompanhando os números dos últimos tantos dias e eu vi essa diferença aqui. Eu vi que nisso aqui a gente evoluiu. Só que nisso aqui a gente ainda não tá onde a gente gostaria. Então, pro nosso próximo ciclo, a gente não vai mudar tudo. Mas a gente tem que reforçar esse tipo de conteúdo, tem que reduzir esse, tem que incluir isso, tem que testar esse tipo de chamada. Você percebe que isso passa mais segurança pro cliente? Você não tá jogando a culpa no outro. Você não tá abandonando o barco, não tá jogando a responsabilidade pro cliente. Você está agindo como estrategista de conteúdo deve agir. E aí, o 7º passo, né? Se a estratégia não tá funcionando, e agora? O que eu faço? Então, para deixar isso bem mastigado, para você usar como um checklist, tá? Se você sentir que a sua estratégia de conteúdo não tá funcionando, primeiro, relembre o objetivo. O que vocês queriam ver de diferente dentro desse período que vocês definiram? Segundo, você vai conferir se o conteúdo está conversando com esse objetivo. Tá equilibrado o funil para o objetivo ou ele está pendendo muito mais para um outro lado que não deveria? Analise, inclusive, um número X de tempo ali que seja decente. Não é para você analisar quando tiver só 3 conteúdos postados. Não, você está postando pelo menos há 30 dias, 60 dias, aí beleza, você consegue fazer uma análise legal. Identifica, inclusive, também os sinais. Quais são os temas que mais estão dando certo? Não é só olhar para o que não está dando certo, é olhar também para o que está funcionando, o que o público está mostrando que se interessa. Se você descer no meu perfil, no meu Instagram, inclusive me segue lá, Letícia Ferraro, você vai ver que tem muitos conteúdos lá embaixo que eu detesto, mas que ainda estão ali. Que estão totalmente desalinhados com o meu objetivo atual, que são super antigos, que estão desalinhados até com a minha identidade, mas são conteúdos que, por estarem ali, geram autoridade, porque mostra que eu não comecei ontem. E ao invés de você falar, eu não sei o que tá acontecendo, virar pro seu cliente e falar isso, não. Você vai falar, cliente, eu vi isso aqui, analisei isso aqui, e eu proponho esses ajustes, esse cenário pra gente chegar nesse objetivo que a gente quer. E é importante que quando e se a estratégia der errado, se você precisar passar por isso, que você lembre que o valor do seu trabalho não está em nunca precisar fazer ajuste. Não é porque você não ajusta a estratégia que você é boa na produção de conteúdo, mas sim quando você sabe fazer os ajustes de forma sincera, de forma realmente intencional. Aí sim o seu trabalho tem valor. Se esse episódio te ajudou de alguma forma a melhorar como estrategista de conteúdo, eu quero que você deixe um comentário aqui falando, ajudou, deu certo. E principalmente me marca nos stories se você estiver assistindo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e principalmente se você estiver no Spotify, seguir e avaliar com 5 estrelas, que é muito importante. Muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje. Eu sei que se você tá aqui até o final é porque você realmente tá absorvendo muito conteúdo e tá a fim de melhorar. Muito obrigada pela sua participação, por confiar e por estar aqui no LF Lab, porque aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.